Bom dia. Eu fiz uma piadinha para vocês, bem niilista, para pegar vocês. Todos vocês riram, então vocês foram pegos. Nem todos riram. A Malu não riu, ela ficou constrangida de rir. Mas nós vamos estudar hoje sobre o niilismo e existencialismo. São linhas filosóficas que influenciaram muito a época em que elas se consolidaram. Mas uma coisa que é importante para a gente sempre lembrar é que as cosmovisões não são assim, contínuas. Elas se sobrepõem. Aí há mudança aqui, e há elementos aqui que vão perdurar, e aí surge outra aqui, e aí mistura as duas. Então não é algo lógico, estruturado, que foi planejado para fazer sentido. São coisas que vão continuando e se legando, Então você tem elementos niilistas, tanto quanto eu. Nós temos elementos na nossa Constituição, maneira de pensar, materialistas também. A gente percebe o materialismo quando a primeira coisa que você pensa não, eu preciso desconfiar de tudo e de todos. Isso daí é uma premissa do materialismo. Se eu não estou vendo, teoricamente não existe. E nós vemos muitos abusos na nossa época, como cristãos. Por outro lado, a gente tem que questionar até que ponto a nossa tendência natural, o nosso ponto morto, é ouvir sobre algo que Deus fez e duvidar. A gente tem que questionar isso, porque essa é a nossa tendência, a tendência de muitos cristãos. Ah, não, vai dar errado, não é verdade, não, essa conversão não é legítima, eu só quero ver quanto tempo vai durar. Por que não pensou assim sobre si mesmo? Porque o outro é pior? E a gente é afetado por isso, sim. Então, o que nos ajuda? Sermos honestos e trazermos a nossa consciência, nos tornarmos autoconscientes das influências que nós temos e injetar Bíblia em nós mesmos. Por quê? Porque nós não queremos ser como Nietzsche. Você não quer terminar como Nietzsche, você não quer viver a vida que ele teve, você não quer ser um materialista, ateísta, E um dos pontos importantes disso é que o niilismo, ele é sufocante, ele é vazio e sufocante, mas nós temos alguns desses elementos e eu vou desenvolver eles com vocês. Então, sejam bem-vindos à esperança, mas hoje, nos próximos minutos, um pouco menos, vamos entrar no niilismo, beleza? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos instrua, nos conduza, que o Senhor abra as nossas mentes para que olhemos para toda a realidade, as pessoas ao nosso redor com graça, mas com sabedoria, para saber filtrar aquilo que nos influencia e nos tornarmos conscientes da influência que nós recebemos e como agimos a partir dela. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos transforme pela renovação da nossa mente, que é pelas misericórdias do Senhor, pela compreensão da graça e da revelação do Senhor, para que nós não nos moldemos ao mundo, mas nos moldemos ao Teu Filho, à Tua Palavra, e que nós desfrutemos de alegria por conhecer da criação, conhecer inclusive as filosofias que existem e nos consolidar na fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Em nome de Jesus, abençoe a mim e aos meus irmãos. Amém. Vamos lá. Niilismo é mais um sentimento, uma disposição do que uma filosofia estruturada que refuta a realidade. Em sentido estrito, o niilismo é a negação de qualquer filosofia ou cosmovisão, inclusive chega à negação da possibilidade de conhecimento, de tudo que possui valor. Isso daí é a afirmação do livro, O Universo ao Lado.
E o seu principal defensor no campo das ideias foi Nietzsche, porque ele viveu muito do que ele defendeu, que ele conseguiu. E ele terminou, eu não quis trazer a foto, mas ele terminou louco, ninguém sabe do que, talvez por doença sexualmente transmissível, porque ele vivia em prostíbulos, ele foi rejeitado por a mulher que ele amava, e isso quebrou ele. Isso daí afetou ele de um jeito que não teve esperança, né? Que ele era niilista. Então ele só embicou, como a gente costuma dizer, e foi embora. Então existem fotos, e você pode achar na internet, do fim da vida dele, degenerado, triste, e se não me engano ele morreu num manicômio. Então um dos maiores filósofos que celebram o vazio de sentido morreu numa situação triste, sem sentido, sem esperança, só, né? Ele se tornou um ermitão nos últimos anos da vida. Então ideias têm, conclua a frase, ideias têm, essa é famosa, consequências. Ideias têm consequências. Cuidado com o que você acredita, com a maneira que você interpreta a realidade. Ela vai influenciar você. Por outro lado, essa negação de todas as coisas necessariamente precisa ser, conscientemente, a negação da ética, da beleza, da realidade, pelo estabelecimento de uma nova ética, um novo padrão de beleza e uma nova leitura da realidade. Tudo é desnecessário, nada é vital e essencial. Por quê? Porque nós tínhamos a cosmovisão cristã como base, vem o deísmo diluindo, o naturalismo chuta o pau da barraca, e aí o niilismo é o extremo natural, né? do naturalismo, né? Materialismo, alguns usam termos intercambiáveis, mas naturalismo é o mais preciso. Então o que acontece? Se eu tirei Deus, né, do espaço, da condição de possibilidade, então só sobra eu. E se sobra eu num mundo desesperador, cheio de conflitos e doenças e morte, enfim, eu preciso ressignificar tudo. Só que o vazio dentro de mim é muito grande. Então, o vazio ressignificando o mundo vai transformar o mundo, ao invés do que Nietzsche pensou e esses defensores pensaram dessa teoria, né, dessa filosofia, vai transformar o mundo num lugar pior ainda. Então eu tô na pior. Você já viu aquela pessoa que é alcoólatra e bebe porque é alcoólatra? E é alcoólatra porque a vida é difícil, porque bebe. E é um ciclo destrutivo. Ou a pessoa que mente porque mente. Enfim, você pode usar vários exemplos disso. O pecado que chama outro pecado e a pessoa utiliza outro pecado para manter essa estrutura de pecado funcionando, né? Ou vício, né? Como nós podemos chamar. Então, se você quer entender filosofia grossa, densa, que moldou o século XX e estendeu aí pelo século XXI, você precisa entender que o niilismo, ele permeou a academia. E tudo que permeia a academia, uma hora chega em nós. Seja você percebendo conscientemente ou não. O niilismo é o esvaziamento do sentido de tudo. E eu não sei se vocês se perguntaram por que a gente não começa estudando a cosmovisão cristã. Porque durante praticamente 16 séculos foi a cosmovisão vigente. Só que a gente não está lá em 1600, 1500. A gente está em 2021 aqui. E 2024, século 21, 2024, enfim, vocês entenderam, né? A gente está no século 21 e nós só temos o reflexo dentro de nós. Então a gente vai estudar por último a cosmovisão cristã, porque nós já somos influenciados pelas outras. Então a ideia é destacar para a gente conseguir, não é o termo mais preciso, mas neutralizar algumas influências.
Por isso que a gente vai finalizar com a cosmovisão cristã. Por isso é importante você estar aqui dia 7 de abril. Porque nós vamos falar sobre a pós-modernidade, que nós estamos inseridos, e sobre a cosmovisão cristã, que é uma resposta não só à pós-modernidade, mas ao niilismo, ao existencialismo. Ela reordena, a cosmovisão cristã reordena todas as coisas, respeitando o valor de cada verdade em cada cosmovisão. Porque existem verdades, elementos de verdade em cada cosmovisão. Eles só não podem ser considerados absolutos. Alguém lê essa frase aqui, dos fragmentos póstumos do Nietzsche? O niilismo é o esvaziamento do sentido de tudo. O que significa o niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. É isso. Não existe nada sólido sobre o qual eu e você possamos construir a nossa vida. É isso. Essa é a defesa do niilista, né? Eu ia colocar aqui um vídeo, mas eu acho que não. Eu acho que dá. O relativismo vem daí ou é algo mais moderno? O relativismo é um parasita de quase toda, né, cosmovisão que veio depois aí, né, do deísmo e tal. Então, assim, o relativismo ele se torna necessário aqui, porque ele antes era uma possibilidade. Então, no deísmo é uma possibilidade. No materialismo, o relativismo ele existe porque não existe nada, né, etéreo. No naturalismo, né, no caso. Mas no niilismo você precisa questionar, você precisa negar. Então o relativismo ele é estabelecido como um conceito fundamental. Tipo, não como uma linha específica que permeia as outras, como a gente estuda, né? Pós-modernidade, relativismo. Mas o relativismo começou antes. O relativismo ele tá lá. Quando você abre mão da verdade, o relativismo já entrou. Você perdeu verdades absolutas, já era. Se foi para além de certo e errado, você já está criando teorias relativistas. Inclusive, o primeiro relativista foi Satanás. Então, né, questionando a ordem criada. Essa é uma peça de 1900 e não lembro quando aí, mas entre 30 e 70, do Samuel Beckett, que é um cara bem famoso. E aí a expressão do niilismo na arte. Apaga a luz aí, por favor. Isso. Gente, o que você ouvir é isso mesmo, tá bom? Isso aí. Palmas para o Samuel Beckett. Vocês entenderam? É isso. Chama respiração. E pagaram milhares e milhares, e ao longo do tempo milhões de releituras de dólares para isso. Literalmente, o sufoco no meio do lixo. Esse é o sentimento do niilista. Então eu quis trazer essa arte para vocês, né, avaliarem. Por quê? Porque não é porque está no jornal ou está sendo apresentado, ou porque alguns avaliadores e críticos culturais dizem que há valor e que é profundo, que presta. Às vezes é só uma porcaria que tá sendo, né? E uma palavra que eu vou ensinar para vocês, que vocês vão ouvir muito convivendo com essa geração,
Hype é com P só, né? Hype significa algo que é extremamente valorizado para criar uma onda. Ou vocês que são mais velhos do que eu, criar um barato. Entendeu? As coisas são hypadas. Elas são infladas para se tornarem, né, virais, para quem tem algum tipo de relação com redes sociais. E a nossa era, ela é isso. Não precisa fazer sentido. Desde que um grupo tenha interesse econômico, o burro é o cidadão comum que quer ver beleza e lógica e não entende os sentimentos profundos do artista. Então é pra gente se sentir emburrecido mesmo. Tem lugar aqui. Então vamos lá. Filmes para você assistir e se sentir mal. Veja por sua conta e risco. Eu recebi essa indicação e me senti mal. Mas depois vai, brinca com seu filho, pisa na grama, toma um sorvete que passa. Quem já viu esse filme? Onde os fracos não têm vez. Não tem nada a ver com o título que está aqui. Mas é assim que você vai encontrar aqui, onde os fracos não têm vez. Esse daqui é um filme, eu vou dar spoiler que é de 96, né? Você não viu até agora, então. Mas é um filme sem esperança. Sabe aquela ideia do vai dar certo? Não tem isso, não vai dar certo. É tudo uma ilusão. E ele acaba de um jeito sem esperança. Mas vale a pena ver, as interpretações são até legais. Laranja Mecânico, esse eu não estou encorajando você a ver. Laranja Mecânica. É um clássico, Stanley Kubrick. Nossa, deixa eu me sentir cult nos anos 80 porque eu assisti essa porcaria. Só deturpação de limites. Nudez, abuso, violência, só deturpação de limites. Falando que o homem basicamente é uma máquina e nada na podridão. Mas, né, às vezes você já viu. E esse daqui é o quadro do Edvard Munch de 1893. Chama O Grito. Não chama O Grito de Edvard Munch. Chama O Grito e é o quadro de Edvard Munch. O que você sente vendo isso daqui? Vamos lá. Vocês estão muito quietos. Com uma palavra para dificultar. O que você sente vendo isso daqui? Você vai numa exposição para ver isso daí. Desespero. Hã? Desespero. O que mais? Estranheza. Estranheza. O que mais? Tem uma palavra que eu quero. Vamos lá. Fuga. Fuga? Parece que ela tá fugindo de alguma coisa. Tem pessoas aqui atrás, né? Alguns dizem que o inferno são os outros, né? Então, o que mais? Distorção. Medo. Tristeza. Vocês não falaram a palavra que eu queria, então a gente também não tem muito tempo, né? Tristeza. O desespero é além da tristeza, mas nunca é menos. Nunca dá para estar desesperado e feliz. São contraditórios. Então, a tristeza tomando contornos distorcidos, se amplificando até chegar ao desespero. E você percebe que a pessoa está sozinha, ela tem contornos de uma caveira, né? Ela se vê sem vida. E é esse sentimento que ele quis registrar em 1893. Você acha que isso faz sentido para alguém hoje? Você que está aqui, esse sentimento, faz sentido? Já se conectou com alguma coisa do que essa imagem te propõe? Eu já. É muito contemporâneo. Cada pessoa... A única diferença... Não, vou ajudar vocês. E agora? Faz sentido a imagem? É o desespero atrás de um celular. Pronto. Famílias que são assim, atrás de um celular, cada um no seu quarto, desconectadas, inclusive famílias que se dizem cristãs. Se você mantiver o seu desespero longe de mim e não me encher o saco, tá tudo bem, a gente convive. Alguém paga as contas, alguém cozinha, a roupa é lavada. Isso é uma família no termo bíblico? Não, mas muitas existem assim. E segue o jogo. E aí nós nos assustamos
né, e é um assunto delicado, mas nós nos assustamos quando alguns jovens decidem pular de um shopping. E aí o que os mais velhos dizem? Se tivesse com uma enxada na mão, não pularia. Pularia sim, porque pessoas se matam em toda a história, se sentem desesperadas e sem esperança. Então não resuma o seu materialismo ao sofrimento do outro. Porque é muito fácil falar, se eu tivesse com uma enxada na mão, não pularia. Ué, você não está triste? E a sua vida não tem vários confortos também? Então percebe como nós somos cruéis ao avaliar o sofrimento do outro? Muitas vezes. O desespero do outro, para mim, é ridículo. Não é isso que o Evangelho diz. Mas é às vezes assim que eu lido. Então a gente precisa resgatar. Há desespero no mundo, gente? Há dor, tristeza, há sofrimento real. Crianças são violentadas, sequestradas, idosos são abandonados, adultos são escravizados? Sim. Se você não foi tocado por essa realidade, dê glória a Deus por isso. Mas há desespero e alguns sentem com mais impacto. Então a gente, numa postura de cristãos, não foge de alguns dos questionamentos nihilistas, de aceitar o sofrimento. A questão é que a gente aceita o sofrimento e chega à esperança em Jesus Cristo. Nós temos o Evangelho, o mundo não tem. Então por isso que a gente consegue lidar com a dor, com o medo, com o desespero. Nihilismo é uma tendência natural de se extrapolar em última medida o naturalismo, né, o materialismo, por acreditar que o universo é fechado, ele só funciona à mercê de leis físicas e químicas inexoráveis, imutáveis, é só isso que existe. Logo, a nossa biologia e as influências do ambiente determinam e determinarão tudo o que fazemos e o que faremos. Não há possibilidade de mudanças verdadeiras. Por não ver o homem como um ser livre, o niilismo, se levado a sério, as últimas consequências, não interpretará o indivíduo como responsável por suas ações. Afinal, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é fruto do que há. É o que há. É isso. Você não pode me responsabilizar. Afinal, eu nasci assim, com essas tendências biológicas, e eu vivi num momento difícil, e a vida de todo mundo é sempre difícil no momento que veio, e é isso. Você não pode falar que eu estou errado ou que eu preciso mudar. Essa é a conclusão lógica. O ser humano é uma peça na grande engrenagem da realidade. E aí, essa carta de Charles Darwin aí, alguém pode ler, por favor? Sempre surge a terrível dúvida de se as convicções da mente do homem, que se desenvolveu da mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são realmente confiáveis. Alguém confiaria na convicção da mente de um macaco, se é que há convicções nessa mente? Entendeu? Nietzsche foi profundamente influenciado pela perspectiva evolucionista de Darwin. Porque se é a sobrevivência do mais forte, então os mais fracos são melhores ou piores? São o quê? Piores. E se eles são piores, justifica eles serem eliminados, porque eles são um problema. E aonde vem toda a eugenia aí que existe para matar bebês que são portadores de alguma deficiência? Tá aí. Aí você fala, não, isso é novo. Filosoficamente, numa sociedade ocidental, sim. Mas os indígenas já fazem isso desde sempre. Então é fruto do pecado. A tendência pecaminosa é para eliminar o outro que nós consideramos incômodos ou fraco. Incômodo para nós, né? Ou alguém que não merece viver. E existem pessoas, inclusive, que se dizem cristãs e falam, não, a pessoa é pobre, vai viver na miséria, é melhor abortar. É interessante. Quando você nasceu, você trouxe algum tipo de miséria para os seus pais, eles não pensaram assim. Porque o corpo da mulher se degrada ao dar a vida. Porque noites em claro degradam a mente da pessoa. Algum tipo de miséria você trouxe. Graças a Deus, não foi assim que pensaram sobre você.
Esse é o questionamento que nós temos que fazer. Quem mede o valor de uma vida? Não é o incômodo que gera para a sociedade. É Deus que mede o valor da vida. Então os desdobramentos disso são profundos, é claro. E se nós somos só pessoas que vieram do macaco, tem uma música aí para você que gosta de um rock nacional legal cristão, chama Fruto Sagrado. Acho que chama Primo do Macaco. Ele fala: eu não sou primo do macaco. A Chita é sua tia não evoluída. É interessante a crítica. Não se reduza a um primo do macaco. Você, como cristão, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o que você pensa tem valor. Não compre essa ideia. Todo ponto do argumento pode ser resumido assim: o naturalismo nos coloca como seres humanos em uma caixa. Entretanto, para nos certificarmos do conhecimento de que estamos na caixa, de que o conhecimento de que estamos na caixa é verdadeiro, é preciso estar fora da caixa, fora do sistema ou da matrix, para nos fornecer a informação que na teologia nós chamamos de revelação. A gente precisa de uma revelação. A gente quer alguém de fora que fala que algo aqui faz sentido. Mas, como niilista, eu preciso matar essa tendência humana, porque isso é uma grande ilusão e nada faz sentido. Eu quero, mas não vai existir. Então vamos nos desesperar com calma. Ou como diz o Chaves, não priemos cânico. Todo mundo já percebeu que é criemos pânico, essa frase? Eu demorei um tempo para perceber, não criemos pânico. Contudo, não há nada ou ninguém fora da caixa para nos conceder a revelação. E não podemos nós mesmos transcender a caixa. Chega a uma compreensão correta de que nós precisamos entender a vida com alguém além da realidade. E para aí, porque não existe ninguém. E aí é importante, porque nós somos crentes, né? A gente abrir a nossa Bíblia, a gente está estudando isso, mas nós somos crentes, viu, gente? A gente, né, se baseia na Bíblia. Lá em Eclesiastes. Vamos lá? Rapidinho, para a gente ganhar tempo. Eclesiastes 1. É o livro incômodo, né? O livro ácido. Alguém lê aí o capítulo 2, 3... capítulo não, que não dá tempo. Versículo 2, 3 e 4. Do capítulo 1. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Agora alguém leu 10 e 11. Alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembranças entre os que hão de vir depois. O máximo que você pode fazer vai ser esquecido. Todo o seu esforço debaixo do sol é vaidade. Tem gente que trabalha mais que você e vai viver na miséria. Então a realidade não se resume a eu me dediquei, eu mereço. A equação para o cristão nunca é essa. Existe um elemento da graça de Deus, do momento em que estamos, porque tem gente que trabalha muito em lugares difíceis, mais do que nós, em todos os âmbitos, e nunca vão chegar a ter o conforto que nós temos. E foi assim na maior parte da história da humanidade. Você tem geladeira, eu tenho geladeira. Isso daí já é um conforto, já é uma segurança alimentar para nós, de não ter que caçar dia sim, dia não. Acabou, nós já somos privilegiados na história do mundo. E se tudo é vaidade? E se as coisas são esquecidas? E aí, para arrebentar, né, o versículo 18. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Lide com isso. É isso. Está na Bíblia. Você não leu errado.
Leia Eclesiastes um dia que vai ser interessante a experiência. Uma voadora de realidade em nós. A gente ainda não vai resolver esse problema. Só lide com isso. Está na Bíblia. Foi Salomão, um homem sábio, recebeu sabedoria de Deus, pisou muito na bola, mas recebeu sabedoria de Deus que escreveu isso. A gente ainda não vai resolver essa questão. Então tem 5 pontos que inviabilizam o niilismo. Que é: se eu tenho que duvidar de tudo e nada perdura, nada é sólido, logo eu não consigo viver. Porque todos nós confiamos nas nossas conclusões. O niilista ele é incoerente. Ele não se conecta com a realidade porque ele precisa confiar em alguma premissa. Vide um remédio, o horário de um voo, que o salário que foi negociado ele vai receber. O niilista não consegue viver na realidade. Porque se ele tomar gramas diferentes de um remédio, pode ser um veneno. Ele não vai desconfiar disso. Então não dá para o relativismo se instaurar na vida real. Ele se instaura naquilo que nós queremos, que é subjetivo, que nos livra da culpa, né? Da consciência do pecado. Mas na realidade, se você é alérgico a alguma coisa, você não vai falar, não, isso não existe. Eu não sou alérgico a camarão. Eu quero comer camarão. E eu não vou ter consequência nenhuma. Afinal, nada faz sentido, essa alergia também não faz sentido. Vou comer camarão. Se você... Alguém aqui é alérgico a camarão? Além do João? Ah, tá no DNA. É o João e a Larissa. Você não faz camarão na sua casa? Não. Convida que eu vou. Espera comer em algum lugar, né? Não, mas eles estão grandes já. Dá pra você e o André sair. O André come. Ah, o André? O André. Bicho, a coisa tá difícil pro seu lado. Alguém que quiser fazer um camarão, chame a Iraci, por favor. O sofrimento de quem gosta de camarão. Ela é tipo crente numa família ateísta, entendeu? Não posso nem trazer pra casa, senão o pessoal vai dar chilique, né? Eu faço, mas assim, eu vou pro Nordeste, aí eu vou e como com a minha irmã. Ah, que mas bom. Em casa não tem como. O niilismo precisa de um Deus para negar, de uma verdade, de uma estrutura de realidade, algo contra o que batalhar. Porque se a essência é negação, eu preciso partir de um ponto. E qual é a realidade mais real do que Deus? Nenhuma. Ele é espírito, ele é invisível, mas ele é a realidade última com a qual todos nós lidamos. E não havendo nada a negar, ele fica sem sentido, despropositado. O niilismo mata toda forma de arte. Paradoxalmente, muito da arte moderna, cinema, literatura, pintura, teatro, tem o niilismo como cerne ideológico. Então, né? Então é isso. Se você quiser pesquisar mais, você vai descobrir por que tantas coisas são tão ridículas, absurdas, ofensivas. Porque ela está sempre negando a beleza, negando a estrutura de realidade. Não está lá para ser belo, para ser admirável. Está lá para contestar. Está lá para atacar. Está lá para criticar o sistema. E muito dessa produção é aclamada e considerada boa. Ela precisa de uma estrutura de significado dada pelo artista. Artistas deformados, sem uma compreensão correta do mundo e sem Deus, vão produzir arte deformada que, ao ser consumida, vai deformar as pessoas. Porque o que você consome te molda. Isso daí é biológico, mas é filosófico e inclusive espiritual. Não é à toa que lá na carta de Paulo aos Coríntios, as más, lá fala conversações, em alguns, eu não vi no original ainda, mas alguns colocam as más companhias, causam o quê? Corrompem os bons costumes. A influência mata. Ou ideias têm consequências. Bíblico. O niilismo apresenta problemas em níveis psicológicos para os niilistas, que levam de fato a sério, apesar de se negar propósito e sentido, isso é apenas negação do que todo ser humano anseia e busca. Sentido, valor, significado, dignidade, importância, enfim. Isso.
Então vamos lá. Ficou ruim, né? Terminar com o Eclesiastes daquele jeito. Tem mais, gente. Tem outros capítulos ali. Mas eu quero que você leia o capítulo 2. O capítulo 2 não, o versículo 2. Do Eclesiastes 1. Tudo é vaidade. Sim. Lê comigo. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? No 9. Não há nada novo debaixo do sol. E aí depois a gente tem, né? Na muita sabedoria é enfado. Quem aumenta o seu conhecimento aumenta a sua dor. Aí você fala, ué, algo de errado não está certo. Só que aí quando você vai para João 1, você vai descobrir algo interessante. Que se debaixo do céu nada faz sentido, se o mundo é fechado, e se alguém vir de cima do céu para explicar o mundo? Se alguém vir de cima do sol, aí nós podemos ter sentido. E aí a boa notícia para nós é que em João 1, no versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e ele entende das coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele, e ele sustenta as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. Podemos ser niilistas? Podemos nos sentir niilistas em alguns momentos, mas a nossa esperança veio de fora para explicar como é que o mundo funciona. Então a gente tem como encontrar sentido e vida. E aí, no versículo 12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ele desceu, ele explicou, ele está transformando pessoas, mas aí a gente tem o versículo 14, que eu não vou ler, que eu vou pedir para alguém ler, com a voz bem clara. Rapidinho, 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém? Amém? Esse é o nosso Salvador, Deus homem, a resposta encarnada. O sentido veio a nós. A gente não pode sair daqui, mas ele pode vir até nós. Então, nós podemos oferecer esperança para o niilista. E para o adolescente com dificuldades, que se chama de niilista e se veste todo dark, que na verdade ele não é niilista, ele só é um adolescente confuso, mas a gente pode oferecer esperança para ele também. Que adolescente hoje em dia falam que chega até os 30, né? Então não acho que adolescente vai só até os 18, porque ele pode ser um adulto-adolescente, né? Então... é difícil o próprio niilista ser niilista. Começa sendo difícil para ele. Então se você quer começar tendo raiva dele, pegue leve. É difícil para ele ser quem ele é. Viver é insustentável. Então não tem jeito da gente consertar na base da pancada. Algumas coisas tem. Televisão antiga de tubo, né? Sempre dava um tapa. Esse negócio que as coisas não resolvem no tapa. Tem algumas coisas que resolvem sim, tá? Tem uns fios soltos, você dá um tapa, dá uma religada. Pessoas não são assim. E o que é o existencialismo? É o próximo estágio. Se a gente não tem esperança em nada, a gente precisa criar alguma esperança, porque para viver, né, a gente precisa ter um porquê, um telos, um propósito, algo que me faz acordar de manhã. Todo mundo precisa. Nem que seja ter um dia melhor do que o anterior, ou dificultar a vida de alguém. Cada um tem o seu propósito, né? O existencialismo tem por objetivo ultrapassar o niilismo desesperador. O existencialismo, ele é um parasita. Ele tenta, e a gente vai ver isso no Søren Kierkegaard, mas ele tenta pegar uma estrutura de negação
e moldar para si, pessoalmente, elementos dessa negação para pelo menos para si mesmo o mundo fazer sentido, para ele se sentir livre. Então o existencialismo ateísta se consolidou, né? E a gente tem Albert Camus e tem Jean-Paul Sartre, que são os defensores do negócio. E, gente, Sartre era um canalha. Tipo assim, não tem neutralidade moral. Esse cara era um canalha. Existem denúncias de que ele se envolveu com coisas podres. Mas ele é um filósofo, a gente não está aqui para discutir a moral dele, né? Mas não consuma isso sem perceber que a moralidade influencia. Então não ache que alguém fala coisas absurdas, isso não tem nada a ver com a prática dela, porque tem. Ele era um homem mau, como a gente está ensinando para o Apolo. Existem homens e mulheres más, por isso que tem que andar com a mamãe e com o papai. Porque a gente sempre fala dos homens maus, né? Mas tem mulheres más também, né? A gente não vai distinguir por sexo ninguém. Existem pessoas más de todo tipo. E esse Jean-Paul Sartre, ele tem esse existencialismo ateísta, mas ele cita Deus, porque ele sabe que Deus é uma realidade para as pessoas com quem ele convivia e ensinava. Então, até para o existencialista encontrar sentido próprio, ele precisa negar uma estrutura de realidade que tem Deus como eixo central. Todo ateísta, ele parte de um Deus, seja o Deus com elementos bíblicos ou o Deus da cabeça dele. Ou seja, o ateu, ele parte do não. Ele precisa de um Deus, para negar-se, para se autoafirmar. Então não se ofenda com o ateísta xarope, né, do seu trabalho, da sua faculdade. Ele está negando coisas. Ele está em negação. Não brigue com ele. Ajude-o, converse com ele, entenda, escute, aplica a verdade como um cirurgião. Pega o bisturi, vai no lugar certo. Não como uma bazuca, né? Pá! Vou resolver o seu problema e o meu também. Pum, vamos afastar essas pessoas. Não é isso. Nós, como cristãos, temos dever de lidar com pessoas que estão confusas, lendo e sendo influenciadas por isso tudo. E existe o existencialismo teísta, que nasce antes. Soren Kierkegaard, ele é um dinamarquês e ele é um precursor do existencialismo. Só que ele não é um grande expoente porque ele era cristão. Então não é legal colocar um cristão aqui como, né, o cara que fez a coisa acontecer. Também não sei quanto eu mergulharia no lugar dele de tudo que virou pela influência dele. Mas ele era alguém que estava sofrendo porque ele quis responder com a sua filosofia às formalidades vazias da igreja luterana. E para vocês que não sabem, a igreja luterana é estatal na Alemanha, em alguns países. Então, o Estado alemão é igual ao brasileiro? Não. Mas, imagine uma igreja estatal, sob o governo de presidentes, enfim. Imagina a formalidade apenas, o vazio de graça, de vida, de realidade, da manifestação de Deus transformando as coisas numa religião fria, institucionalizada. Os servidores públicos, nada contra os servidores públicos, mas existem alguns que são péssimos e dificultam a nossa vida por causa de um carimbo, de uma solução que, né? Fala, não é comigo. Não é com ninguém, né? Aí você volta depois de dias e era aquela pessoa que podia resolver. É só, né, fazer o processo. Mas existem bons, por isso que a gente precisa de bons servidores públicos lá, fazendo a coisa andar, glorificando a Deus. Mas imagina um pastor que é um servidor público, que está indo lá. O negócio dele é com o Estado, o negócio dele é cumprir. Não está ligado a Deus, a vocação, a custo. Se você gostar dele ou não, o salário dele vai cair na conta do mesmo jeito. Se o que ele pregou fizer muito sentido ou não, muda para outra paróquia, né? Só não me enche. Eu fico aqui, você fica aí, eu falo o que eu acho que é bom. Imagina viver anos nisso. Isso parece com o quê? Essa experiência religiosa. O que vocês têm correspondência hoje? Parece com o quê que a gente tem experiência aqui? É uma coisa política. Política adentrando. E parece muito com o catolicismo romano, de nome, de tradição cultural. Sabe? Eu não sou
qualquer outra coisa. Eu sou católico. O que isso significa? Nada, porque eu não pratico. Mas significa que eu não sou. Entende que é a negação? Não estou falando que não existam católicos comprometidos, que creem, que se envolvem. Estou falando que uma ampla maioria segue o fluxo. E é algo formal. E a gente tem que pregar para eles. Então, imagina o sofrimento do Kierkegaard vendo isso e olhando para a Bíblia e falando, tem um Deus que ele é amor, tem um Deus que é verdadeiro, que é justo, que é bom, e o pessoal está ensinando essas besteiras aí, ao invés de viver transformado. E aí a gente tem uma frase que define o existencialismo ateísta, que a gente vai terminar com teísta. Alguém lê aí rapidinho. Em primeiro lugar, o homem existe, cresce, entra em cena e só mais tarde define a si mesmo. Não Paul. Faz sentido? Não faz sentido? Você ouvindo assim? Em primeiro lugar, o homem existe. Porque se ele não existir, não segue o fluxo. Aí ele cresce, ele entra em cena e só mais tarde define a si mesmo. Ué, o que isso significa? Para Sartre, a existência precede a essência. O que é a existência? É literalmente o ato de existir. Isso daqui existe, se a gente queimar, isso não existe mais. Tá bom? Existir. O que há na realidade? A existência está ligada à concretude, ao que há na realidade. E aí, a existência precede a essência. Então, a essência está ligada ao sentido, propósito, finalidade, ao porquê aquilo existe. Uma caneta. Isso daqui, né? Chama... Na verdade, não é caneta, é marcador para quadro branco. Que não necessariamente precisa ser branco, porque pode ser de outras cores, enfim, né? As coisas têm limites gramaticais. Mas isso é um marcador, um pincel. Para que isso serve? Para quê? Para quê? Não, tudo serve para usar, mas usar, escrever no quadro branco, que não necessariamente precisa ser branco, mas para escrever, certo? Isso é uma garrafa, né, térmica. Não estou fazendo propaganda. Isso é uma garrafa térmica. Para que isso serve? Para armazenar coisas e manter a temperatura do jeito. Eu preciso de uma grande explicação, o que isso é e para que serve? Quando foi designado, pensado, já foi pensado para um propósito. Os animais têm o seu instinto, têm a sua função na escala ali, né, na pirâmide das coisas. Come aquele, é comido por esse, mata aquele, tá, não sei o que, vira adubo. Isso. Não mate abelhas, só fazendo um apelo aqui. Não mate abelhas, por favor, né? Só um detalhe. E cada um tem a sua função, beleza? Mas o ser humano tá lascado. Porque o ser humano não. Para Sartre, o ser humano existe. Depois ele define a si mesmo. Então, para o Sartre, os seres humanos não são humanos até que se tornem humanos pela sua autodeterminação de falar, não, eu sou gente sim. Só se tornam seres humanos a partir do que fazem com autoconsciência e determinação. E aí, não defenda essa frase, por favor. O que está escrito aqui? Você é o que você faz? Você é menos do que o que você faz? Não. Mas essa frase, como uma verdade absoluta, é uma completa mentira. Ela aponta para um pouco de verdade. Mas é assim que funciona a filosofia, né? A gente pega um pouco de verdade, constrói alguns, né, raciocínios e para alguns vai fazer sentido. Mas o que você faz molda quem você é? O que vocês acham? Sim. O que você faz molda quem você é? Sim. Mas você é o que você faz? Não. Dá para resumir a isso? Não. Só que para ele sim. Então, você precisa se autodeterminar. Você precisa dar nome a si mesmo. Lembra de Adão lá? Quando Adão dá nome aos animais, Adão está acima e ele dá nome aos animais. Quem está acima dá nome. E aí Deus, né, cria Adão.
A gente não é um pecador porque a gente pega também nesse sentido? Não, porque eu não estou concordando com a essência. Eu estou concordando com parte de. Porque enquanto pecador, o meu pecado me molda também. Ele não muda a minha natureza, mas ele me molda. Então, nem todo pecado que eu cometo é o mesmo que você comete. Então, o seu pecado te molda de uma forma, no final, sem Jesus, vai todo mundo para o inferno. Mas, na vivência prática aqui, nós temos pecados diferentes. Por exemplo, a pessoa que é egoísta e não se relaciona. E a pessoa que é dependente da atenção e por isso se relaciona. O que nós vemos? Não relacionamento e relacionamento. A Bíblia manda a gente se relacionar? Sim. Não está nenhum dos dois. Então o que nós vemos são as coisas externas. As motivações são dependentes da nossa personalidade, do nosso pecado, da nossa condição genética e das nossas escolhas também. Porque às vezes a gente escolhe algum pecado ou outro e fala, não, vou pecar, mas eu vou escolher esse que na minha cabeça faz mais sentido. Esse daqui tem menos impacto. Então, a essência é algo que nós devemos afirmar, definir. Nós devemos dizer que nós somos o que somos. Pode falar. Olha só isso. Olha o que o Jean Paul Sartre fala lá em cima. Em primeiro lugar, o homem existe, desce e crescendo e só mais tarde define a si mesmo. Uma das bases da ideologia do gênero. Exatamente. Exatamente. Que bom que você pegou, eu queria que alguém pegasse. Exatamente. Isso aí. Tem expectativas que o professor tem e fala assim, eu vou ser claro, e alguém vai fazer um comentário desse. São expectativas. Às vezes acontece. Mas, é exatamente. Mas não começa na ideologia de gênero. Ele teve um relacionamento próximo com Simone de Beauvoir. Se você tiver saco para ler as porcarias que ela escreve, vai ser muito interessante você entender onde nós chegamos. Porque tem muita besteira lá. Mas ela começa, com base nessa mesma filosofia, desconstruir que você é predeterminado pela sua biologia. E ela... É uma outra frase, né? Quem nasce mulher, torna-se mulher. Exatamente. Mas ela só usava as mulheres para chegar onde ela queria. Que é na filosofia do qual ela compactua. Então você, mulher, que acha bonita essa frase, no dia da mulher, você coloca Provérbios 31 e a frase ninguém nasce mulher, torna-se mulher, veja bem, né? E o que é importante? Se eu preciso me autoafirmar e a criatividade do ser humano é ilimitada, eu posso ser o que eu quiser. Olha aí. Filosofia de filme Sessão da Tarde. Eu tenho uma tese, eu já compartilhei com alguns, que a nossa geração, né? Não é a geração mais nova, vocês estão fora. Vocês não sabem o que é Sessão da Tarde. Mas a nossa geração de estudar de manhã, chegar em casa e ver Sessão da Tarde, tinha uma tese. O idiota fica com a mocinha, o transgressor se dá bem e o irresponsável vive a melhor vida. E tudo dá certo no final. Você pode ser o que você quiser. Não existem consequências. E agora eu vou tocar no coração de vocês aí, que tem até uns 40 e poucos. Vivendo a vida doidada. O sorriso do Daniel. Quando era aquele filme em Sessão da Tarde, o Brasil parava. Só voltava a andar na hora da malhação. Então nem todos entendem o que é isso. Lamento, né? Eu já tô ficando mais velho. É o exemplo que eu tenho. Mas eu sou mais velha, então já teve Sessão da Tarde muito melhor, tá? Muito melhor do que isso. Não é da minha época. Eu ia pra casa querendo a Sessão da Tarde, mas era bem melhor. Então você entende que nós temos os Simpsons, nós temos várias coisas artísticas que já bebem dessa fonte. O que é o Homer? Ele é o pai idiota, que toda série americana vende. Por que ele é idiota? Idiota aqui, gente, não é o termo quero ofender alguém, não sei que palavra usar. Idiota é a pessoa que está presa à sua id, à sua mentalidade. É alguém que não consegue se abrir para aprender, para dialogar, para trocar ideias, para se desenvolver intelectualmente. O Homer, ele é um idiota. Ele é um trabalhador braçal
que terceiriza toda a virtude e a responsabilidade da família para Marte. Tanto que ele é totalmente desconectado dos filhos. Mas ele é engraçado. Por quê? Porque se a idiotice for vendida como ridícula e perversa, a gente vai rejeitar. Então ele é idiota, mas ele é engraçado. O que contrabalanceia? A Marge. Ela é centrada, ela é a mulher que não trabalha, fica em casa, porque você também não vai afetar direto os valores norte-americanos assim, e querer ter dinheiro e status. Mas aí você tem a Lisa, que é a filha feminista. E o Bart é o filho idiota jovem, porque ele segue os caminhos do pai. Ou seja, as mulheres transcenderam, elas superaram. A Lisa toca sax, ela gosta de jazz. Assim, quem aqui gosta de jazz? Quem aqui sabe o que é jazz? Não, deixa essa pergunta. Mas é aquela ideia de algo que não é para todos. Ela transcendeu, ela foi além. Se a Marge já é superior, a Lisa é o ápice. Tem um episódio que eu já vi que ela é presidente dos Estados Unidos. Girl Power. O problema de homens que abusam de mulheres tem que ser resolvido? Sim. A igreja tem que ser a primeira a trabalhar para resolver? Claro. Empoderar a mulher para ela fazer o que ela quer, do jeito que ela quer e se destruir dessa forma é o caminho? Não. Entendeu? E a gente consumindo isso e várias outras ideologias. Vou nem falar do Bob Esponja. E a gente achando que isso é normal. Olha aqui a base. Você pode ser o que você quiser. Inclusive, se você quiser cessar de ser, tá tudo certo. Deixe de ser se matando. Então é uma realidade ateísta, mas percebam a diferença. A gente tem que perceber essa diferença. Se o materialismo foca no que é concreto e não há mais esperança no niilismo, o existencialismo é uma busca por uma existência com sentido, mas sem Deus. Está fechado, Deus está fora. Eu quero uma transcendência, que é a minha vontade e a minha personalidade. Eu estou trazendo transcendência de volta. Não é só a matéria, não é que nada faz sentido. É que o sentido está à minha disposição, basta eu querer. Eu quero o benefício de uma realidade subjetiva, metafísica, superior, espiritual, para facilitar o termo, mas não é exato, baseado no eu. Então, a gente chega diante do espelho com essa filosofia e canta: quão grande és tu, Senhor meu eu, quando eu maravilhado fico a contemplar a sua beleza, o seu infinito amor, sua capacidade. E a gente não percebe o quanto isso influencia a nossa realidade hoje. Por quê? Porque a morte só é ruim porque ela é o fim da personalidade, da individualidade. Não existe vida transcendente pecado. Perceba que aqui a razão é autônoma, o que importa são os métodos da ciência. Mas eles não são suficientes para dizer quem eu sou. Então eu preciso de uma realidade outra. Eu preciso me voltar para o meu mundo. O movimento do cristão é se voltar para fora. Então não, a solução não está dentro de você. Se você consome conteúdo coach, cuidado. A solução não está dentro de você. Dentro de você vai encontrar inferno no final. A solução está fora de nós, está na cruz. Está no Deus que vem até nós. No Deus que fala a nós, que reordena a nossa realidade. Não está no dinheiro. Não está no seu corpo sendo desejado, seja homem ou mulher. Não está na aliança que você tem ou não, nos relacionamentos que você tem. O propósito está em encontrar valor no Deus que se revela. Se não for isso, você vai dizer ciência. Como foi dito na ciência, ciência, ciência. Só ninguém esquece que há uma filosofia da ciência por trás. Dados são interpretados por pessoas. Pessoas são neutras? Existe neutralidade? Nem todo mundo está convicto. Existe neutralidade, pessoa neutra? Não. Isso.
Podemos conhecer o universo pela ciência, mas não há pecado, não há queda, tá tudo do jeito que tá. E segue o jogo. O significado da história humana. O significado é o fluxo linear de eventos simplesmente ligados por causa e efeito, e não há um propósito abrangente, não encontre sentido nessas coisas, é isso que tem, pague boletos e viva, e faz o que você quiser. Isso. Exatamente, né, o que expressa isso, quando você está estudando, né, na escola, você é ensinado muitas coisas. E uma das coisas é o mito de Sísifo, do caminho. E é exatamente isso, ele fala, né, de Sísifo, que ele é condenado a rolar a pedra pra cima, e a pedra vai lá, desce, ele rola de novo, a pedra desce. E aí o Camus fala, tipo assim, a nossa vida é isso, na defesa existencialista não tem propósito algum, a nossa vida é subir a pedra e ver a pedra cair e subir de novo todo dia. Mas que, aí ele fala, mas o resultado é se matar. Não, ele diz que o resultado é a consequência você, tipo, abraçar o absurdo da vida e seguir a sua, com o que você acha que é a sua existência, né? Abraçar o absurdo. Abraçar o absurdo faz sentido? Só para o cristão. Porque aí a gente pode dar significado a alguma coisa para além de nós, diferente do existencialista ateísta. Então o que é o ser humano? E aí você que se sente constantemente culpado porque o tempo está passando e você não produz mais como quando tinha 18, mas você quer ir 5 horas da manhã ver os coaches venderem uma mentira para você, ganhando dinheiro em cima de você, de que você pode ter mais resultado, porque você é uma máquina. Gente, nós não somos máquinas. Pais não são máquinas. Seus pais não são um caixa eletrônico. Seus filhos não são bichinhos fofinhos para te tornar feliz. O propósito não é esse. O seu corpo não é um altar de adoração. Meu corpo é meu altar. Meu corpo é meu templo. Não. Ou seu corpo é templo do Espírito Santo, ou ele é templo a deuses pagãos e ídolos. É isso. Seu, ele não é. Por incrível que pareça. Então as coisas que são ditas mostram que o homem é uma máquina. É uma máquina meio, né, capenga, cheia de sentimentos contraditórios, sim. Mas eu nunca vi máquinas se matarem. Eu nunca vi máquinas sofrerem porque a pilha acabou. Então nós não somos máquinas, nós falhamos, nós ficamos doentes, nós cansamos, nós choramos. Então, se você está vivendo como sendo uma máquina, você não está vivendo aquilo que Deus projetou para você no Evangelho, porque Deus nos chama a sermos humanos. Ele se fez carne e habitou entre nós como homem, para nos ensinar a ser gente, porque nem isso a gente consegue a parte de Deus. A gente se desumaniza. A personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas e físicas que ainda não entendemos por completo. Olha que beleza. Eu quero transcendência, eu quero alguma coisa, né, além da concretude, mas eu também não sei o que é. O que eu sei é que Deus não há. Só existe coisas químicas e físicas. A existência precede a essência só para os seres humanos. Agora a última frase. Vamos lá, alguém lê. Vamos ler? As pessoas fazem de si mesmo o que são. Isso é verdade? Você faz de si mesmo o que você é? E aí? Vamos lá. Quem acha que é verdade, levanta a mão. Que você faz de si mesmo o que você é. E quem acha que não é verdade, levanta a mão. E quem tem dúvidas? Se pensar na perspectiva cristã, a gente sabe que Deus faz de nós sermos quem somos, mas quem não crê, embora a ação de Deus esteja sobre essa pessoa, as ideias dela, a forma dela de pensar vão levar ela até onde ela acha que deve. Mas ela é livre? Não. Ela está sob a influência de quem? De tudo não, menos de Deus. Ela está sob a influência do seu pecado. E a gente tem Efésios capítulo 2, versículo 2 ou 3, que fala sobre a ação dos espíritos, né, sobre os poderes sobrenaturais naqueles que são filhos da desobediência. Então esse negócio, a pessoa não é de Jesus, mas ela é quase de Jesus. Não, filhos da desobediência em queda com uma visão diferente. Ela pode estar interessada no cristianismo e isso ser ação de Deus, mas ela ainda está do lado de lá.
Então, as pessoas não fazem de si mesmas os que são, porque elas não são livres. Porque quem no pecado é livre? Você e eu somos escravos do pecado. Em Adão, ou somos escravos em Cristo. A liberdade não existe. Porque a liberdade do cristão é a liberdade do pecado, para servir a Cristo. Então essa liberdade do eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz, não é não. E se Deus não existe, há pelo menos um ser em quem a existência precede a essência. Um ser existente antes de poder ser definido por qualquer conceito. Esse ser é o ser humano. Se Deus não existe, significa, já que Deus não existe, então é o ser humano que tem que criar propósito para o mundo. Mas, a gente extrapolou o nosso tempo, mas aqui a gente tem um existencialismo teísta, do Søren Kierkegaard. A crítica dele cabe na vivência dele? Sim. A solução que ele propôs é boa? Em alguns pontos, sim. Ela é boa para a gente trazer de lá para cá, do século XIX para 2021? Não, porque nós já vivemos a mistura disso no que nós somos. Então ele está olhando para uma fé formalista apenas, que é despersonalizada. Está lá. E tem o fruto de uma fé que é mais pessoal, que ela é personalizada, que era o que ele defendia. E aí é da onde vem o termo famoso, salto de fé. Quem já ouviu o termo salto de fé? Quem aqui acha que a ideia de salto de fé é correta? Fico com medo de levantar a mão. Não é para ficar com medo. Se tiver errado, não necessariamente eu vou conseguir te corrigir, vai que você está certo. E aí, quem que acha que faz sentido a ideia do salto de fé? O João acha que faz sentido. Aí, ó, o efeito de manada, ó. Quando alguém diz, eu... Depende do contexto, algumas coisas assim. Não, é de fé. Salto de fé, para fé. Mas algumas coisas, dá pra você dar um salto de fé, algumas coisas você tem que... A razão já te leva pro contrário. Não, fé no sentido de Deus mesmo, é salto de fé. É relacionado à fé, em relação à crença. O salto não já seria a fé? Não sei, eu tô perguntando. Salto de fé é a crença que nada de conteúdo em si te leva a Deus. Você precisa se encontrar com Ele em uma experiência. Isso é toda a verdade? O que a gente está encontrando aqui daqui a pouco? A Deus em uma experiência o quê? Comunitária. E quantos encontram Deus numa experiência comunitária? Esse movimento de hiperpersonalizar é o que nós já vemos hoje. Eu sou crente porque eu quero. Você vai à igreja? Não. Você tem compromisso com alguma coisa? Não. Eu tenho compromisso com o que eu quero do que eu acho. Ué, mas quem disse que você é crente? Não, eu digo. Mas quem disse que você pode dizer quem você é por si mesmo? Ué, ninguém falou isso, eu só creio. Essa questão do salto de fé é dúvida. Não tem uma questão mais emocional e aí tem a questão do seu culto racional? Tem a parte emocional, só que o problema que eu estou pensando é no resultado. Nós que somos cristãos, cremos pela fé, mas a ideia do salto é se lançar sem amarras. Quem aqui se lançou sem amarras e sem dúvidas a Deus? Impossível. Você tinha dúvidas. Você conhecia Ele plenamente? Você conhecia aonde Ele te levaria? Você falou, não conhecia. Eu confio. É sem amarras. Confio. Qual de nós creu Até sem nenhuma chegar lá, dúvida? Eu tive um processo de angústia muito grande até eu descansar e me jogar independente do que eu estava vendo. Mas na crença, estou falando, quando você se arrependeu e creu, hoje você não tem mais angústia nenhuma e você conhece tudo? Não. Ainda tem. Então nós ainda temos dúvidas. A gente lê a promessa da volta de Cristo e qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Fulano ainda não está salvo. Será que eu vou passar pela tribulação? Ué. Será que esse salto é sem reservas mesmo? Ou eu ainda carrego reservas? Tem como eu deixar de ser quem eu sou na crença em Cristo? Então a resposta do João de emocional, sim. Mas não é concreto. Porque às vezes é um processo
Muito mais difícil racionalmente crer, e a fé transcende o racional. Ele está diminuindo o racional. Ele está diminuindo essa verdade do racional. Entendeu? Então a gente não pode achar isso como algo positivo, ponto. Só que tem críticas positivas. Então, por exemplo, pecado, numa visão institucional fria. Quebrar a lei de Deus. Quantos aqui cresceram aprendendo? Fazer isso é pecado. Pecado é só isso? Não. Trair um relacionamento. Entendeu? Esse passo, a importância do Kierkegaard é voltar de uma religião fria, desconectada de um relacionamento, para trazer a personalidade, trazer a pessoa, o ser ali, quem você é. Só que ele fez isso sem considerar os efeitos e que viria um pós-modernismo depois. E aí hoje todo mundo nada nisso aqui. É meu relacionamento com Deus. Você não tem nada a ver com isso. Aí eliminou todo o outro lado. Então por isso que a gente precisa tomar cuidado. Sim, mas entre os dois há um equilíbrio saudável. Eu não preciso escolher. Isso daqui é verdade, é fato, a lei é concreta, tá claro. A regra é clara? É. Mas é só isso? Não, tem um relacionamento com Deus do outro lado. Se eu resumir a só um dos dois, eu não tenho cristianismo. Quando eu encontro o equilíbrio entre os dois, aí sim eu tenho a totalidade da fé. Jesus não era um livro andando, soltando palavras. Ele era uma pessoa, é um relacionamento. Arrependimento, admitir a culpa. Eu preciso admitir a culpa? Ela é concreta? Sim, eu pequei. Personalizando, sofrer pela traição que eu causei a Deus. Existe elemento disso no nosso conceito de arrependimento hoje? Sim, nós já fizemos a síntese. Agora, se eu pegar só isso, é sentimentalismo puro. Não leva a um arrependimento concreto. Arrependimento leva a mudança. Então, percebe que aqui a gente tem a frase teológica, pura, o resumão. Só que a nossa vida não é só o resumão. Então o Kierkegaard trouxe para esse lado. Então o que é o perdão? Anular a penalidade. Você não vai receber o que merece. Pá! Deus não faz isso, vira as costas e vai embora. Nós nos tornamos filhos. Então tem um relacionamento renovado. Entendeu que ele resgata elementos bíblicos bons que não podem ser reduzidos a uma religião fria, morta. Obedece abençoado, desobedece se lasca. Isso daí não é Deus, é Zeus. É outra divindade. E aí, por exemplo, fé. Crer em um conjunto de proposições. Isso daqui é fé? Crer em um conjunto de proposições? Quem acha que é? Tá acabando. Quem acha que crer em um conjunto de proposições é fé? Comprometer-se com uma pessoa. É assim que muitos explicam hoje quando vão evangelizar. Quem acha que fé é comprometer-se com uma pessoa? E quem separa? Quem aqui ousa separar? Eu não ouso separar. Entende? Se você separa, você não tem a totalidade do que a Bíblia diz. Porque algumas vezes, inclusive em Judas, versículo 3, quando Judas escreve para a igreja que a gente não sabe qual que era exatamente, e ele fala, eu queria falar a respeito da salvação, mas entendi, cheguei à conclusão que era necessário que vocês batalhassem pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi um sentimento que foi entregue? Fé é sentimento? Não. Aquilo ali são proposições, é o conjunto doutrinário da verdade. Em outros aspectos, quando fala sem fé é impossível agradar a Deus, ali está falando de convicção que envolve sentimento e verdades. Mas nunca é sem doutrina, nunca é sem coisas claras. A fé que você tem fé não te muda, não leva para lugar nenhum. Então, é crer em um conjunto de verdades que me leva a conhecer uma pessoa, Jesus Cristo. E aí eu me comprometo com ela. Mas não é menos do que isso. É disso para aquilo. E por fim, vida cristã, obedecer às leis. Ele colocou de um jeito bem seco, né? Vida cristã é obedecer. Quantos aprenderam assim? Ser crente é obedecer, porque crente não bebe,
Crente não faz tatuagem, não corta o cabelo, não usa calça, não faz isso, não faz aquilo. Claro, o crente é o povo do não, né? O crente é definido pela negação. Olha o que nós fazemos com o cristianismo e com Deus. Nós nos definimos pela negação e a gente lega isso aos nossos filhos. E aí a gente não entende porque eles dão chilique. Porque eles não têm saco para isso, é chato, é vazio. E a gente mesmo vive esse negócio. E o que o crente pode fazer? Aí a gente não sabe responder a pergunta. Então a gente precisa aprender com isso, vida cristã, obedecer às leis. A gente tem que obedecer a Deus? Sim. Mas agradar ao Senhor é o propósito. Obediência para agradar alguém, não para cumprir com um checklist em um livro. Entendem a diferença? Se você quiser ler Søren Kierkegaard, leia. Talvez você vai ser muito edificado, mas não abrace ele sozinho. Mantenha os pés na Bíblia, os pés no chão. Ele vai falar muito sobre sofrimento, sobre angústia, ele quebra isso, que era meio que um tabu. Só que sem as fés e as proposições bíblicas sólidas, você vai terminar num desespero religioso. Porque você vai perder o que tem em busca do que você não tem. Então vamos ter equilíbrio aí e vamos aprender a examinar todas as coisas e reter, segurar, assimilar o que é bom. Bom para mim? Bom para o meu momento? Não, o que é bom segundo a palavra de Deus. Beleza? Obrigado, Deus abençoe. Não conversem, vamos desculpe aí a hora. Amo vocês.